Vixe, professora, parece que foi eu que mandei em PDF, viu? Tu nem me mandou. Mandei sim, eu tô olhando aqui, eu mandei. A de uma das eu mandei em PDF. Eu mandei aqui, acabei de olhar, eu mandei. Ah, então pronto. Então foram 3, mas foram 2 meninas. Vamos lá. Vamos falar de avaliação nutricional do atleta. Já tá gravando aqui a aula. Tá? Tá. A avaliação nutricional do atleta não vai ser muito diferente do que a gente já viu em avaliação nutricional, não. Só vão ter algumas pequenos acréscimos. Pro, Oi. eu queria falar em relação àquela aula prática que a gente teve, para ver se no final do semestre, porque assim, como a gente já conversou com o Daiane, só que o Daiane fica só enrolando na gente, que a gente quer um reforço, na verdade, porque eu acho que quase ninguém aí sabe tirar a medida antropométrica. Vai chegar assim, saber direitinho o que é para fazer correto. Porque a gente tem uma noção. Porque Mas vai era ter para ter aula prática. É isso. Eu tava conversando com uma colega esses dias, e aí a gente falando que a gente vai querer essas aulas para reforçar, porque não sabe, o povo tá tudo voando. Vai ter no final do semestre. Viu? A gente vai ter esse momento. Tá bom. Em relação ao IMC, como eu já falei pra vocês, né? E na prova vocês já puderam ter. Fazer já essa correlação, interpretar dessa forma. O IMC, todo mundo sabe, né, que é o índice de massa corpórea e que reflete a quantidade de massa por metro quadrado de um indivíduo. Aqui é a fórmula que todo mundo já sabe, a gente aprende logo no início do curso. E ele diz muito em relação à quantidade de gordura corporal. Então, se você pegar um IMC alto, muito alto, você já correlaciona que é uma pessoa obesa, né? Dependendo do grau que der aqui, da quantidade que der esse resultado, né? Do cálculo que a gente faz. Só que é algo que a gente tem que levar em consideração e não utilizar isoladamente. A gente já não utiliza isoladamente o IMC em nada, né? Em nenhum, não é um parâmetro para ser utilizado isoladamente. Mas na nutrição esportiva, muito menos. Porque foi como vocês viram na prova. Eu coloquei o IMC, que deu, acho que foi sobrepeso, né? Não lembro agora exatamente, mas o percentual de gordura dele estava dentro da média. Então, muita gente já teve essa visão e já respondeu isso. Precisa fazer o IMC, claro, mas a gente vai sempre correlacionar com outras coisas e não vai utilizar como forma prioritária para diagnóstico nutricional. Então, o IMC pode dar alto em um nível por conta do que? Da massa muscular, que normalmente, né, o indivíduo desportista ou atleta, ele tem um volume mais avantajado de músculo. Mas nesse caso, essa tabela aí, a gente vai usar só para atleta, porque eu pesquisei, eu olhei lá no material, estava na área de atleta. Mas pode usar em pessoas normais ou isso é para atleta? Não, esse IMC aqui é geral, é aquele da OMS 2000, aqui é para... Não tem distinção para atleta, não, é o mesmo para tudo. Pronto, porque eu usei esse porque estava na área de atleta. Eu perguntei. O que a gente vai, eu sempre coloco, né? Mas o que a gente vai ter que levar em consideração sempre, independente do indivíduo ser atleta ou não, é composição corporal. O que é que me diz? As dobras cutâneas, né? O percentual de gordura e percentual de massa magra desse indivíduo. Agora, é claro que não tem como a gente fazer nenhum outro parâmetro. E tem peso e altura, a gente vai fazer o IMC sempre. E aí foi interessante eu ter colocado isso, porque muita gente já teve essa visão. Então, eu vi que as respostas foram assim, o IMC deu sobrepeso, porém, o percentual de gordura está dentro da média. Então, eu não necessariamente precisaria fazer ele perder peso ali, né, na minha conduta nutricional. Então, muita gente manteve o peso já que estava.
Em relação aqui às circunferências, a gente vai utilizar a circunferência abdominal sempre também, que isso aqui vai dar pra gente uma referência muito boa se esse indivíduo ele tem um risco de obesidade associada a complicação metabólica, se tem um risco maior para diabetes, por exemplo, né, síndrome metabólica, enfim, essas doenças de ordem metabólica. A circunferência abdominal tem dá essa certeza pra gente ou não. Hoje mesmo eu atendi um paciente, não é atleta, mas vale a pena ser mencionado. Ele tem pressão alta, ele tomou uma queda, tá acamado. Tá acamado em cadeira de rodas, né? Não deambula. E a circunferência, ele já fez 3 pontes de safena, fez um cateterismo agora. E a circunferência abdominal dele deu 127. Então, por mais que ele não tenha outras doenças associadas, além da hipertensão, ele tem cada vez mais um risco maior de ter outra cardiopatia, justamente por conta, né, dessa circunferência da cintura e do abdômen que está muito elevada, e aí vai fazer ele ter esses episódios, mesmo que a alimentação dele esteja bem mais tranquila hoje. Então, circunferência abdominal a gente sempre faz, certo? A técnica para realizar a circunferência abdominal é o indivíduo em pé, de frente pra gente, e a gente circunda o perímetro com a fita na altura da cicatriz umbilical ou no ponto de maior perímetro do corpo. Mas eu prefiro sempre dizer a vocês, ó, pega lá em cima do umbigo certinho, que já é muito fácil da gente lembrar. Cicatriz umbilical, nosso umbigo. Não vai abraçar o paciente, certo, gente? De forma alguma, a gente vai sempre pedir licença, pedir para abrir os braços, para a gente poder circundar a fita, sem encostar nele. A ética tem que estar aí. Então, me afasto um pouquinho, peço para ele abrir os braços e circundo a fita em cima do umbigo. Circunferência abdominal, fita em cima do umbigo, certo? Eu acho que vocês lembram disso, né? Que eu frisei muito no semestre passado na aula de avaliação nutricional. O valor absoluto ele é sugerido como forma de avaliar o risco para a saúde devido ao acúmulo de gordura que está ali naquela região central, que é o abdômen. Então, ele está relacionado com a classificação de risco de obesidade associada com complicações metabólicas. Pela referência da OMS de 97. Aqui é bom que vocês decorem não, aprendam, né? Mas sempre vocês podem ir para a referência caso esqueçam. O risco de obesidade associado às complicações metabólicas a partir da circunferência abdominal para homens já tem um aumento a partir de 94 centímetros e um risco muito aumentado acima de 102. Mulheres acima de 80 já tem um risco e acima de 88 é um risco muito aumentado. Então, assim como tem risco para doenças metabólicas, também tem para doenças cardiovasculares, que foi justamente o caso que eu estava contando para vocês. Então, não tem risco, né? Tem um risco menor, na verdade, para quem tem circunferência menor que 94 para homens, menor que 80 para mulheres, e um risco aumentado acima de 94 para homens e acima de 80 para mulheres, e o risco já fica muito mais aumentado, né, se o homem tiver com maior que 102 e mulheres acima de 88. Então, sempre a gente vai fazer essa circunferência abdominal. A circunferência da cintura, a gente vai poder perceber as variações na distribuição da gordura corporal. Como é que a gente faz? Indivíduo também de pé, de frente pra gente, e a gente vai marcar o ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca. Então, a costelinha, porque na imagem nem dá pra ver direito, né? Mas eu espero que vocês se lembrem. Eu peço normalmente, tá dando pra ver aqui meu tronco? Tá, pronto. Eu peço pra apertar aqui, né? Pede pra murchar um pouquinho a barriga. A última costelinha e a pontinha da nossa crista ilíaca. Aí a gente vai, vamos dizer, eu medi aqui a distância, né? Entre a última costela e a crista ilíaca. Aí vamos dizer que deu 10 centímetros. A metade disso, no 5, eu faço um risquinho e circundo a fita.
Tem pessoas que a gente não consegue fazer isso, seja uma pessoa mais gordinha, a gente tá lá palpando e tá tendo dificuldade, então nesses casos eu oriento a colocar 2 dedinhos em cima do umbigo, risca e faz. Ou então procura aqui a parte mais fininha da cintura e circunda a fita. Mas o correto, né, pela literatura, para sair mais certinho, seria fazer esse ponto médio mesmo. E aí a gente circunda a fita e faz a leitura no final de uma expiração normal. Precisa pedir para a pessoa respirar e parar normal. Não ficar nem comprimindo a barriga, nem estufando. Respira e quando a barriga ficar solta, normalzinha, a gente faz a leitura, porque senão vai dar diferença. Aí de novidade a gente vai fazer aqui no indivíduo atleta as medidas da coxa, a circunferência da coxa, onde dentro dessa circunferência da coxa a gente vai ter coxa proximal e coxa medial. Nessa imagem aqui dá pra ver a linha inguinal e a patela, que é o que a gente vai levar como referência para saber a medida, o local certo para fazer a medida. A técnica é deixar o indivíduo em pé, circunda o perímetro da coxa imediatamente abaixo da prega glútea. Então seria abaixo do bumbum mesmo, logo após a gente faz a medida da coxa proximal. Então se essa imagem tivesse aqui virada, ao contrário, aqui seria a polpa, do bumbum, e aí você vai circundar justamente aqui onde eu tô passando o mouse, ó. Eu tenho que pegar um negócio que desenhe, pra ficar mais fácil, mas enfim. Nesse localzinho aqui seria a coxa proximal. Já a coxa medial, a gente vai ter que levar em consideração a distância aqui entre a linha inguinal e a patela, que é aquele ossinho lá no joelho. Vai ver a medida disso aqui, a distância, e faz na metade. A técnica é o indivíduo em pé, com os pés levemente afastados e o peso distribuído entre eles. A gente vai marcar justamente esse ponto médio, seria onde eu tô passando aqui o mouse. Circunda o perímetro com a fita e faz a leitura. Em relação às dobras cutâneas, elas vão ser utilizadas para a gente ver a quantidade de gordura que tem nesse corpo a partir das equações de regressão propostas. A vantagem é que é um método não invasivo, de relativo baixo custo, tem correlação com a reserva de gordura local e total, mas tem como desvantagem uma grande variabilidade existente inter e intraavaliador, e não são consistentes em situações de obesidade mórbida e edema. Nesse caso aqui eu estou falando de forma geral, já falei para vocês que se o paciente ele for muito obeso, não adianta fazer, pode ser que não tenha um atleta com esse percentual de gordura todo, mas talvez sim, talvez a gente pegue alguém que acabou de iniciar, tá tentando mudar essa composição corporal, enfim, pessoas que têm, a gente aparentemente olhando, sabe que o percentual de gordura é muito alto, seja um paciente obeso grau 1, grau 2, grau 3, a gente nem utiliza mais mórbida, ou se ele tiver muito demasiado, as dobras cutâneas não vão ser fidedignas, então não faz. Trabalha com bioimpedância, se você tiver, ou então faz só circunferência, mas dobra cutânea em pessoa obesa não vai dar uma resposta fidedigna pra gente. Essas aqui são técnicas gerais que o indivíduo ele vai precisar estar de pé, sempre com braços relaxados e estendidos ao longo do corpo. É interessante sempre identificar e marcar o local a ser medido. Faz um risco bem grande que é para você não se perder. E vai ser sempre medido no hemicorpo direito ou no não dominante. Então falei com vocês também já na aula prática que a gente teve e na aula aqui no Meet. Sempre a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu paciente é: qual é o braço que você escreve? Que fica mais fácil da pessoa entender. Você não vai, às vezes você falar qual é o seu lado não dominante, não é obrigação dela entender. Porque a gente pega pessoas de todos os entendimentos possíveis, Então, qual braço você mais usa? Ah, é o direito, faz tudo com o direito. Então você vai fazer no esquerdo. Agora, se for uma pessoa canhota, Aí você vai utilizar a mão direita
o lado direito para realizar as medidas. Fez tudo aqui, ou começou a fazer alguma medida do lado direito, tudo é do lado direito. Porque tem gente que começa a fazer aqui a DCB, quando vai ver tá fazendo a DCT no braço esquerdo, e não é assim, certo? É tudo no mesmo lado, sempre nesse mesmo hemicorpo. Mas normalmente não, vai variar realmente de pessoa para pessoa. Então a gente tem que segurar firmemente a dobra, que vai ser formada pela pele e pelo tecido adiposo, com os dedos polegar e indicador na mão esquerda, sempre a 1 centímetro do ponto marcado. Então você não vai pegar no lugar que você marcou, você vai marcar e vai pegar 1 centímetro acima. Pinça a dobra com o adipômetro exatamente no local. Perdão, gente, eu troquei. Você vai segurar acima 1 centímetro e vai pegar justamente onde marcou, certo? Se ficou confuso, que é essa embolação, né? Vamos lá. Vamos dizer que eu vou fazer minha DCT aqui. Medi e sei que é aqui. Fiz um risco. Onde eu fiz esse risco aqui é onde eu vou colocar o adipômetro. Mas a prega, né, onde eu vou segurar, vai ser 1 centímetro acima desse lugar que eu marquei. Então eu marquei aqui. Eu pego aqui e venho com o adipômetro embaixo. É claro que isso a gente vai ver melhor, né, só botando a mão na massa para entender. Mas essas regrinhas gerais a gente precisa lembrar na hora de fazer. Tem muita gente que solta o adipômetro antes de ter visto. Ou então, ou solta o lugar que tá aqui, que vai ser a prega, antes de ter colocado o adipômetro firme. Então a gente só vai soltar, na verdade, depois que fizer a leitura. Porque senão, se eu soltar aqui com o adipômetro, vai dar a diferença, entendeu? Então eu preciso ficar segurando e fazer a leitura. Como eu tava falando, né? Manter a dobra entre os dedos até o término da aferição. Soltar a pressão das hastes do compasso lentamente. Deixa eu pegar o adipômetro aqui pra vocês entenderem. Isso aqui, ó, dá uma dor que se eu vier aqui assim, soltar de vez, vai me beliscar. Então eu tenho que abrir. Tá aqui, tá preso aqui. Eu preciso abrir todinho e puxar. Porque se eu fizer assim, coitado da pessoa, né? E aí essa leitura, ela deverá ser realizada em 2 a 3 segundos no milímetro mais próximo. E a gente sempre mantendo lá a dobra pressionada durante essa aferição. Se você ainda não tiver prática, o ideal é você fazer essa medida 3 vezes, pelo menos, para poder mensurar de forma mais rotativa. Agora, se você já tiver com prática, você vai olhar primeiro e já vai ter noção. Mas às vezes você faz 1, 2, 3 e aí tira uma média desse valor. E pode ser que dê todos iguais. Então você vai ter certeza que você fez essa medida certinha. Aí a gente utiliza aqui, né, a DCT, que é a dobra cutânea tricipital. Gente, ó, a partir de agora vocês não podem errar o que é dobra cutânea, o que é circunferência, certo? Eu sei que muita gente se atrapalha. Na prova do semestre passado eu vi. Eu tô perguntando de dobra cutânea e estão me respondendo de circunferência. Então, não é mais aceitável que vocês errem isso. Dobra cutânea, saber falar esses nomes, dobra cutânea tricipital, dobra cutânea bicipital, dobra cutânea subescapular, suprilíaca, enfim. Todos os que a gente for abordar, vocês obrigatoriamente precisam saber agora. Dobra cutânea é uma coisa, circunferência é outra. Circunferência abdominal, circunferência da cintura, circunferência do abdômen, circunferência da panturrilha, enfim. Então, agora não é mais admissível que vocês errem, certo? Para fazer a dobra cutânea tricipital ou a DCT, vocês vão ver também como PCT, que é dobra ou prega. Então, fica a critério de como vocês queiram falar. Ou você pode falar como eu, às vezes eu tô falando DCT, depois eu tô falando PCT, mas normalmente eu falo DCT mesmo. A técnica é o paciente em pé, com o braço fletido em direção ao tórax, formando um ângulo de 90 graus. Então, você vai precisar pedir para que dobre o braço
E você vai marcar a parte posterior do antebraço sobre o músculo tricipital, que vai ser justamente entre o ponto médio, entre o acrômio e o olecrano. Isso é que vocês também precisam saber. Acrômio, esse ossinho aqui do ombro, e o olecrano do cotovelo. A DCT, normalmente quando eu vou fazer a circunferência do braço, porque todo mundo lembra que a circunferência do braço é feita justamente na medida aqui, né, no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Então, eu fiz aqui a circunferência do braço, já deixo marcado o ponto da tricipital, porque eu não preciso fazer a medida tudo de novo, né, não vou fazer o trabalho 2 vezes. Então, tô fazendo a dobra cutânea aqui, que eu já achei o ponto médio entre o acrômio e o olecrano, já faço o tracinho atrás da dobra cutânea tricipital. O paciente vai relaxar o braço, então não deixa o braço assim. Aqui a gente só vai achar o ponto médio para fazer a medida. Mas para fazer a leitura, o braço precisa estar esticado, né? Relaxado ao longo do corpo. A gente vai também segurar a dobra acima do local marcado 1 centímetro, pinça no local marcado e realiza a leitura. Tem gente que é mais fácil da gente fazer essa medida, né? Tem pessoas que já tem uma mais misturado aqui, mais durinho para pegar. Só prática mesmo, pra gente conseguir fazer uma boa leitura. A dobra cutânea bicipital, a técnica é com o paciente em pé, com a palma da mão voltada para fora. Então, a mesma forma que a gente vai fazer lá as medidas, né? De peso, de altura. Marca na parte anterior do antebraço, na linha da marcação para a dobra cutânea tricipital. Então, quando eu vou fazer a CB, eu já faço também a DCB junto. Marco já o ponto da tricipital e na mesma direção, que é na mesma linha, eu faço a bicipital. Então, não tenho que repetir o trabalho, não tenho que submeter o paciente a ficar toda hora, faz isso, faz aquilo, né? Faz tudo de uma vez só. Dobra cutânea, segura a dobra também 1 centímetro acima do local marcado, pinça a dobra nesse local marcado com o adipômetro e realiza a leitura. Lembrando que você tem que ficar pelo menos 3 segundos ali para ver o resultado certinho. Ainda mais porque, como os milímetros eles são muito pequenininhos, né? Para fazer a leitura correta, às vezes as pessoas se batem quando tá começando, então tem que esperar um pouquinho para ter certeza. A dobra cutânea subescapular, o paciente ele fica em pé, de costas para o avaliador, com os braços e ombros relaxados. Só que a gente vai fazer a marcação desse local logo abaixo do ângulo inferior da escápula. Então, por isso que eu peço sempre pra... Minha roupa vai dar pra ver. A gente pede pra dobrar o braço, vai achar... Fica mais fácil da gente fazer assim. Bota 2 dedos aqui abaixo da escápula e solta, relaxa o braço. Aí aqui, esses 2 dedos que eu... Tá dando pra ver? Tá bom. Os 2 dedos que eu achei aqui de baixo, eu já venho assim e pego. Né? Claro que vai ser com a outra mão, mas na mesma... Tem dobra pra dar e vender aqui agora, viu? Eu já venho, né, com a outra mão e pego no local certinho. Faço a leitura. E aqui é mais sobre os termos mesmo, mas fica mais fácil a gente fazer assim, né, com o dedinho, porque fica mais fácil pra eu pegar. Então eu já venho, tá com esses 2 dedos aqui, eu já venho com esse daqui, pego no local certinho e pinço. Esse pra mim é o mais fácil de fazer. A dobra cutânea suprailíaca, a gente vai marcar o local obliquamente em relação ao eixo longitudinal, no ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar medial. A gente vai afastar o braço do paciente, né, para trás. E é mesmo assim que eu tava falando pra vocês pra fazer a circunferência da cintura, você vai fazer a leitura da suprailíaca. Vem aqui em cima, pinça. Aí a gente tem aqui de diferente, que vocês não viram no semestre passado, a dobra cutânea abdominal, onde a técnica é marcar 2 centímetros à direita da cicatriz umbilical,
paralelamente ao eixo longitudinal. Essa imagem aqui mostra bem. É fácil da gente fazer também, é claro que vai depender de como é a gordura desse nosso paciente. Às vezes é uma gordura mais visceral, mais dura, né? E aí é mais complicado pra gente fazer, mas consegue também com a prática. Então, segura a dobra 1 centímetro acima do local marcado e pinça onde a gente marcou com o adipômetro. Essa imagem mostra bem. Normalmente eu também coloco 2 dedinhos, 2 dedos ao lado do umbigo, à direita do umbigo, e pinço. Aqui é a dobra cutânea da coxa, vocês vão ver como DCC, se acostumem com esses termos DCA, DCC, que são mais novos para vocês. A técnica é deslocar o membro inferior direito do paciente para frente, meio semiflexionado, né, do joelho, mantendo o peso do corpo no membro esquerdo. Eu vou precisar deixar o mais leve possível a perna que eu tô fazendo essa aferição. O peso todo vai ter que estar na outra perna, né? No caso vai ser na esquerda. A gente marca o local paralelamente ao eixo longitudinal, sobre o músculo reto femoral. Essa imagem mostra bem aqui como é que a gente faz. Aí a gente tem aqui dois autores, né? Guedes, de 85, que ele referencia a 1/3 da distância do ligamento inguinal e a borda superior da patela. Já Pollock e Wilmore, 1/2, né? Seria meio da distância aqui do ligamento inguinal e a borda superior da patela. Mas essa imagem dá pra gente observar bem. Inclusive, quando a gente for fazer a aula de atleta, a gente vai pedir pra cada grupo vai levar uma pessoa e vai pedir pra que ele vá com uma roupa que seja fácil da gente fazer essa medida, certo? Algum shortinho mais curto que dê pra levantar, alguma roupa de academia pra facilitar essa aferição. E aí a gente vai pinçar a dobra justamente onde tá. Ela é ruimzinha de fazer, viu, gente? Mas tudo é prática. Aí a gente também vai fazer a dobra cutânea torácica, que é a DCTC. A técnica é marcar obliquamente em relação ao eixo longitudinal. Mulher vai ser 1/3 da distância entre a linha axilar anterior e o mamilo, e o homem meio da distância entre a linha axilar anterior e o mamilo. A imagem também tá bem boa da gente entender como é que faz essa dobra. E aí a forma de fazer é a mesma, né? Segura a dobra 1 centímetro acima e pinça no local que a gente marcou. Aí a gente vai ver essa gordurinha daqui, né? De perto do seio, né? Do peito masculino. Aí aqui são as equações que a gente pode utilizar. Normalmente o que é mais utilizado aqui é Jackson e Pollock, de 1978, que são as das 7 pregas. Aqui vão ser vários autores que, dependendo da qual você for usar, você vai saber qual as dobras que você vai ter que fazer. Porque cada autor aqui trabalha com... Tem de 3 dobras, tem de 4 dobras, como a gente já fez, tem de 7 dobras. Então, você vai ver, segundo esse autor que você está usando, quais são as informações que precisa para poder realizar. E aí aqui é o cálculo de percentual que a gente faz, só que eu trouxe para vocês a nível de conhecimento, mas a gente não realiza esses cálculos porque a gente utiliza o programa, então não vai fazer nada na mão. É um cálculo bem complicadinho, sendo que a gente, quando vai atender, já utiliza o software de dieta, que já dá o resultado certinho, então a gente não vai quebrar a cabeça com isso. Não vamos utilizar. Vai precisar fazer o cálculo da densidade, daqui para mulher e para homem, e colocar nessa fórmula daqui, para saber o percentual de gordura. Aí tem aqui de Ciri, 1961, e tem essa de Brozek, 63. Aí aqui é só pra gente saber a classificação, se tá dentro do recomendado ou não. Homem, pode ser que tenha um risco de doenças e desordens associadas à desnutrição se tiver com percentual de gordura menor ou igual a 5%. Só que assim, isso é um pouquinho... A gente às vezes não vai levar isso tanto em consideração, porque normalmente essas pessoas que têm um baixo percentual de gordura têm a massa muscular mais
avantajada, né? Tem uma resposta maior em relação a músculo. Então, talvez não tenha esse risco assim tão evidente de doenças associadas à desnutrição. Abaixo da média, homens numa faixa entre 6 a 14, mulheres de 9 a 22. Dentro da média, homem em torno de 15%, mulher em torno de 23%. Acima da média vai ser de 16 a 24, e para homem e mulher 24 a 31. E já com risco de doenças associadas à obesidade acima de 95 para homem e acima de 32 para mulher. Eu acho que isso aqui tá outra. Não, tá certo. Normalmente, gente, homem é muito comum que dê aqui entre 6 a 14. Quando ele é atleta ou faz qualquer atividade mais intensa, normalmente dá sempre dentro da média. Agora, a mulher, mesmo que ela seja mais treinada, ainda assim fica normalmente dentro da média. Aqui é em relação ao percentual de gordura que é ideal, né, dentro da modalidade esportiva. Então, se vocês estiverem lá com pacientes ou algum caso clínico, para ter uma noção de quanto que deve estar, esse percentual de gordura tá aqui. Tem várias modalidades e o percentual de gordura tanto para homem quanto para mulher. Eu vou mostrar para vocês aqui, dentro do software de nutrição que eu utilizo, para vocês entenderem como é que sai esse percentual de gordura. Eu queria ver se eu tinha esses valores em algum paciente meu. Deixa eu abrir logo aqui para vocês verem. Muito provavelmente vocês, semestre que vem, já vão utilizar esse software. Eu achei muito fácil de mexer esse Dietbox. A internet ficou lenta. A versão gratuita dele, você pode utilizar 5 pacientes. Aí você vai apagando os que já utilizou e vai fazendo novos. Pronto, isso aí a pessoa baixa e faz um cadastro, é? Faz um cadastro no site. Não baixa não, é online. Aí, aqui tem 5 pacientes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui você pode fazer todas as informações do paciente, você vai colocando aqui. Em adicionar tem o questionário pré-consulta, tem a anamnese completa, tem antropometria, tem gasto energético para você saber qual o gasto energético e qual o VET. Tem como colocar os exames laboratoriais, o recordatório que precisa ser calculado, o plano alimentar, né, e os suplementos. Isso aqui você pode utilizar. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado em relação a diagnóstico.
Avaliação antropométrica. Olha, tenho que voltar. Esse eu tenho duas contas. Essa daqui é a grátis. Pronto. Aqui você vai colocar a altura, o peso. Tem como você estimar também, caso você não consiga. Aí tem as medidas que utiliza para poder estimar. Aqui você coloca as circunferências, então tem tudo aqui, ó. Braço, antebraço. O que a gente utiliza mais, porque tem muita coisa que também é mais utilizado por médico, né, médico do esporte, ou então algum profissional de educação física que também utiliza. Tem medidas de tronco, de pescoço, de ombro, do peito, da cintura, do abdômen, enfim. E aí aqui tem a composição corporal. E aí você vai colocar ou as pregas cutâneas ou então a bioimpedância. Aqui você escolhe qual é o protocolo, qual é o autor, como eu estava falando para vocês. Por exemplo, se a gente for utilizar Jackson e Pollock de 3 pregas, aí a gente vai precisar das medidas da dobra abdominal, do tórax e da coxa. Aqui o interessante é que você pode ver como é, tá vendo? Foi a que a gente acabou de falar, da dobra cutânea torácica. Você clica aqui e tem a imagem e tem a explicação de como que vai fazer essa medida. No caso, aqui eu só utilizei 4 dobras, então eu utilizei bíceps, suprailíaca, tríceps e subescapular. Então, com esses valores que eu tenho aqui, eu não posso utilizar esse protocolo. Tem as 3 pregas de Guedes, que são as características brasileiras. Aí eu preciso também da dobra cutânea abdominal, do tríceps e da suprailíaca. Então aqui já também mostra a imagem, se você quiser. Aí tem as 4 pregas de Dern, que é que a gente viu lá em avaliação nutricional no semestre passado. Precisa do bíceps, tríceps, suprailíaca e subescapular. 4 pregas de Faulkner. Já vai utilizar aqui abdominal, tríceps, suprailíaca e subescapular. As 4 pregas de Petrovsky. Tríceps, subescapular, panturrilha medial. Aí aqui a dobra cutânea da panturrilha seria quase da mesma forma que a gente faz a da coxa, né? Mas seria lá na panturrilha. Então o avaliado ele vai ficar sentado, com a articulação do joelho em uma flexão de 90 graus. Aí o tornozelo ele vai ficar em posição anatômica e o pé sem apoio, que é pra ficar mais fácil da gente fazer. E aí a dobra cutânea ela é feita no maior perímetro da perna, com o polegar da mão esquerda apoiado na borda medial da tíbia. Isso aqui a gente não faz muito, né? Não utiliza muito esse protocolo. Talvez alguns profissionais de educação física utilizem, mas a gente utiliza mais essa aqui, ó, 7 pregas de Jackson Pollock na nutrição esportiva, que é justamente essa que eu coloquei para vocês aqui nesse slide. A gente precisa da dobra cutânea abdominal, do tríceps, da suprailíaca, da axilar média, da subescapular, do tórax e da coxa. Aqui são as 7 pregas que a gente mais utiliza na nutrição esportiva. Mas se quiser fazer também a de 4, enfim, vai ficar a critério do profissional. Isso aqui a gente passa para vocês, mas mas naquela avaliação de adulto normal é a 4, né? 4 dobras. Isso. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês como é que sai o resultado. Aqui eu só tenho 4 valores que eu utilizo Dern. E aqui já me dá o resultado completo, tá vendo? Aqui abaixo. O percentual de massa gorda tanto em quilos quanto em porcentagem. Esse paciente aqui é um paciente que tem 9,59% de gordura corporal. Aqui já me diz a recomendação se tá dentro da média, se tá acima da média. Então, quanto melhor tiver, vai estar aqui verdinho.
me dá o IMC já calculado, percentual de massa magra, a quantidade em quilos de massa gorda e de massa magra, dá a densidade corporal, dá o somatório, dá a razão cintura quadril, já dá os cálculos também aqui de AMB e de área gordurosa do braço. Então é um programa que faz tudo pra gente, a gente só vai fazer as medidas e jogar os valores. Quanto mais valor tiver disponível, mais diagnóstico eu vou ter. Se eu boto menos valores lá, se a minha antropometria não conseguir fazer algo muito completo, só vai me dar o que ele consegue fazer com os valores que eu tenho. Então, assim, é claro que eu sempre falo em relação a idoso, criança, a gente não vai submeter paciente a fazer dobra que não tem necessidade. A gente vai ver idoso mais pra frente que a gente só precisa fazer 2 dobras, que é dobra cutânea tricipital e subescapular. Então, se eu só preciso dessas 2, pra que eu vou pegar o pobre do idoso e fazer 4? A mesma coisa é criança, adolescente. Se eu sei que só uso 2, pra que eu vou fazer 4? Agora o atleta não, já é mais interessante a gente ter mais informação possível. Aí você já explora mais dele. Aí, em relação a diagnóstico, é isso aqui. Muito provavelmente, semestre que vem, vocês já vão poder utilizar esse programa. Eu acho que é com dietoterapia que vocês vão utilizar. Comigo ainda esse semestre é lá na mão grande mesmo, como a gente já fez. É o bom que você aprende, né? Porque você aprende de uma forma manual, a forma correta. Porque aí já é. Aí depois. Isso aí já é depois que você passa pelo sufoco que você aprendeu. Isso, não é. O fluxo é desse jeito mesmo. A gente tem que fazer e depois vir pra essa modernidade. Porque antigamente não tinha isso, era tudo na mão mesmo. Isso aqui foi porque foi melhorando as coisas, né? Imagina. Oi. Esses valores aí que aparecem, aí a gente vai interpretar esses valores? Aqui já tá dando a interpretação toda pra vocês, já tá dando a resposta. Você só vai precisar jogar os valores. Eu não tô enxergando esses nominhos verdes, não. Pronto, aí aqui tá, aqui diz a recomendação do IMC que tá eutrófico, a massa gorda tá excelente, a massa magra tá excelente. Aqui a razão cintura quadril, ele tem um risco baixo, né, de doenças relacionadas à obesidade, né, doenças metabólicas. E a área gordurosa do braço tá normal. E aí aqui vai depender da faixa etária que você estiver trabalhando. Vai ter todos os parâmetros e todos os resultados possíveis aqui. Já dá pra gente. Então, esse daqui é o que eu uso, que eu gosto, né? Que é o Dietbox. Mas tem vários softwares. Oi, meu Deus, pelo menos um negócio positivo. Mas nem tanta luta. Não, esse aqui facilita demais a vida. Deixa eu